Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, verso 17 a 24. Efésios 4, a partir do 17. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andem mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vocês não aprenderam assim de Cristo, se é que têm ouvido e nele foram ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, se despojem do velho homem que se corrompe pelas cobiças do engano, e se revistam no espírito do seu sentido, e se revistam do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Meus irmãos, a grande dificuldade da igreja moderna, como temos contemplado, é realmente que os cristãos vivam à altura daquele chamado que receberam. E esse texto aqui é um chamado do apóstolo Paulo, quando ele dá uma virada na carta, né? Ele deixa a doutrina e vai para a aplicação prática, e esse texto aqui é um chamado de Deus para a santidade, para que realmente nós vivamos como devemos viver. Nós temos visto o mundo evangélico vivendo de qualquer forma, praticando o que deseja, o que quer, sem consideração à palavra do Senhor. Veja que o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, verso 17, e digo isso e testifico no Senhor. Quer dizer, Paulo diz, eu estou dizendo a vocês e estou declarando essas coisas no Senhor. Então, algo importantíssimo, irmãos, é que o que os apóstolos escreveram é a palavra do Senhor. Veja, eu digo isso, eu, apóstolo Paulo, e testemunho, e declaro, e testifico no Senhor. Então, nós temos que entender isso. Toda a Escritura é divinamente inspirada, e o Novo Testamento é a parte da Escritura exclusiva para a igreja do Senhor. Então, cada mandamento, cada instrução do Novo Testamento é direcionada a nós, não importando quem tenha escrito. É a palavra do Senhor, é a vontade do Senhor. Que os apóstolos dizem, Cristo diz. Uma característica do apóstolo Paulo, se você não conhece, e também de Lucas, no Evangelho, em Atos, é chamar essa expressão Senhor. Quando o nome Senhor está isolado, não está Senhor Deus, ou quando está só Senhor, eles costumam estar se referindo a Cristo. Então aqui ele está falando, eu testifico isso em Cristo, no Senhor. Veja, o que o apóstolo orienta a gente? Ele diz o seguinte, não vivam mais como os homens desse mundo. Não vivam mais como as pessoas dessa sociedade. É isso que ele está falando. Olha o verso 17. Digo isso e testifico no Senhor, para que não andem mais como andam também os outros gentios.
Veja, por que ele fala outros gentios? Porque eles eram gentios também. O que é gentio? Gentio é aquele que não é judeu. E em certas passagens, gentio significa o incrédulo. Aqui ele está falando os outros gentios. Veja, outros. Então existem dois grupos na história humana. A humanidade em si e os cristãos. Então existem os cristãos e os outros. As pessoas gostam de zombar desse negócio, né, de outros, né? Ah, nós e os outros. Mas a verdade é que, politicamente isso não importa, mas na verdade é que biblicamente existem os cristãos e os outros. Então Paulo já começa assim, os outros gentios. Nós somos um grupo separado desse mundo. O mundo é um, a igreja é outra. É o povo de Deus, santificado, separado, escolhido. Então, nós temos que ver a humanidade assim, nós cristãos e os outros. Tem que haver essa distinção, porque existe ela e tem que haver na nossa mente. E Paulo diz que nós não temos que ter o mesmo modo de pensar deles, que nós não temos que ter o mesmo estilo de vida deles, e que não devemos praticar o que eles praticam. É isso que ele está falando quando ele fala, não andem mais como também os outros gentios. Não devemos pensar como eles, não devemos praticar o que eles praticam, não devemos ter o estilo de vida deles. Devemos realmente ser separados, ser diferentes. A Bíblia fala sempre assim, não ande. Ela normalmente não usa o verbo viver. Ah, não vivam. Ela fala, não andem assim, andem assim. Por que eles usam esse verbo andar? Porque a Bíblia tem a visão da vida espiritual como uma caminhada, uma jornada. Qual era o primeiro nome que o cristianismo recebeu na Bíblia? O caminho. Já reparou isso? Você lê o livro de Atos, você vai perceber a palavra caminho com letra maiúscula. O caminho. Fulano seguia o caminho. E eles pregaram o caminho. Quem é o caminho? Jesus Cristo. Então, a nossa vida, desde que nós nascemos até a nossa morte, é uma peregrinação, é atravessar um caminho. E o caminho que nós seguimos é Cristo. Então a gente, quando fala não devemos andar, o sentido é não devemos viver. Então não podemos mesmo, a palavra de Deus nos proíbe. O Senhor está dizendo aqui, ó, não andem como também andam os outros gentios, aqueles que não são cristãos. Não andem como eles, não vivam como eles, não sigam o projeto deles, não busquem os alvos deles. E eu pergunto a você, será que você se encaixa nessa ideia de que você é um e existem os outros? Existem os seres humanos, a maioria deles, que é diferente de você, você percebe essa diferença? Então Paulo diz, não vivam mais como os homens desse mundo. Agora vem aquela pergunta, né? Como vivem os homens desse mundo? Nós não devemos andar conforme eles. E como eles andam? Como eles vivem? E Paulo dá do verso 17 no final até o verso 19, uma das maiores explicações da natureza humana pecaminosa, do estado de trevas que se encontra a humanidade. Paulo fala isso para mostrar para a gente como o mundo está vivendo, para que a gente diga, não, eu não sou assim, eu não quero viver assim. Veja, ele começa na última frase do verso 17, ele vai explicar como os gentios vivem. Primeira frase, na vaidade do seu sentido, ou da sua mente. Veja, irmãos,
a palavra vaidade é mal interpretada por nós. Por exemplo, quando o Eclesiastes fala vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Quando se pensa na palavra vaidade, logo se pensa numa mulher no espelho, se maquiando, arrumando sua roupa para sair. Ah, como ela é vaidosa, não é? Vaidade na Bíblia não significa isso. A palavra vaidade significa inutilidade. Quando o Eclesiastes fala vaidade de vaidades, tudo é vaidade, ele está dizendo inutilidade de inutilidade, tudo é inútil, sem sentido. Então a primeira coisa que Paulo fala é que a mente do homem sem Deus, ela é um vazio, ela é inútil, ela é sem sentido. Essa é a mente do ser humano. Então, vaidade do seu sentido, inutilidade. Quando você lê a palavra vaidade na Bíblia, substitua por inutilidade, tá? Para você saber exatamente o sentido. Então, na vaidade do seu sentido. Agora ele continua no verso 18. Entenebrecidos no entendimento. O que é isso? Com a mente obscurecida. A palavra entenebrecido quer dizer tornado em trevas, né? Então a gente hoje a palavra mais usada é obscuridade, né? Então o ser humano tem o entendimento, significa julgamento, raciocínio, modo de pensar, obscurecido. Isso é, sem a iluminação divina. A mente do homem natural está tomada pelas trevas, tomada pela escuridão. E ele vai continuar explicando o que é isso. Mas o fato é esse. Quando Deus disse haja luz e houve luz, a mesma coisa ele faz com o pecador. Quando ele diz haja luz, a mente do pecador ilumina, é iluminada pela luz divina. A luz aparece. Cada cristão é uma pessoa que tinha a mente escurecida e a luz divina raiou na sua vida. Então, mente obscurecida, mente escura, sombria, sem luz. Outra coisa que ele diz no verso 18, segunda frase, separados da vida de Deus. O que é separado da vida de Deus? Uma pessoa morta espiritualmente, sem a vida eterna, alienado, excluído da presença de Deus, sem privilégio de se conhecer a Deus. Uma pessoa que não conhece Deus, que não vive para Deus, que não tem Deus na sua vida e que está separado, não tem um relacionamento com Deus. A vida de Deus, né? A luz, a graça, o amor, não está naquela vida. Aquela pessoa está morta espiritualmente. Isso são as pessoas desse mundo, mortas espiritualmente, separadas da vida de Deus. Isso era eu e você antes de Cristo. É assim que o mundo está, separado da vida de Deus, tá? Separado da presença de Deus, da vida que Deus dá a qualquer ser humano, qualquer ser que possa existir. Outra característica que ele coloca, e ele explica por que a pessoa está separada da vida de Deus, a próxima frase é, pela ignorância que há neles. Outra palavra que é mal interpretada, né? Ignorância não significa grosseria. Ah, fulano é muito ignorante. O sentido da palavra ignorante é desconhecimento. Quando fala que há uma ignorância neles, está dizendo que eles não conhecem, eles não têm o conhecimento verdadeiro, eles não têm a mínima ideia de quem são, de quem é Deus, para onde eles vão e como eles podem se salvar. Aliás, nem sequer eles sabem que precisam se salvar. Veja, a mente deles está escura, portanto, eles não têm um raciocínio
correto, eles não conhecem a verdade, são completamente ignorantes das coisas de Deus. Se você se prontificar a evangelizar qualquer pessoa que seja, você vai imediatamente perceber essa ignorância. Vai começar a falar, a pessoa vai dizer: do que você está falando? Eu nunca vou esquecer o caso de dois homens ingleses, dois homens extraordinários, não vou ficar falando o nome deles aqui, mas um era cristão, o outro não era, e esse cristão ficava chamando o outro, que era primeiro-ministro da Inglaterra, para que pudesse ir ao culto com ele. E aí um dia ele aceitou e foi. O cristão ficou extasiado com a mensagem. Quando acabou o culto, ele perguntou para o incrédulo o que ele tinha achado do culto. E ele, com toda a sinceridade, olhou para o cristão e falou assim: eu não entendi nada. E era um homem brilhante, inteligente, culto, capacitado, não entendeu nada. O irmão diácono Antônio Mariano, que falava muito, que eu não sei se isso é verdade ou não, mas deve ser, disse que Rui Barbosa, que era um gênio, um homem letrado, um homem excepcional, um dos homens mais brilhantes que o Brasil já teve, Rui Barbosa leu Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e ele jogou a Bíblia e disse: Paulo, eu não te entendo. Os homens desse mundo não entendem nada a respeito da verdade divina. São ignorantes. A mente deles está escurecida. Há uma ignorância neles. Portanto, não tente convencer pessoas por meio do raciocínio. Você vai tentar usar argumentos, vai tentar ensinar o evangelho, mas saiba que quem vai converter uma pessoa não são os seus raciocínios, sua lógica, suas palavras, vai ser o poder do Espírito Santo. Porque o homem, a mente dele está escurecida, a mente do homem precisa de luz. Então ele é ignorante, nada sabe a respeito das coisas divinas. Mas ele continua, ele fala que há uma ignorância neles, e aí ele fala no verso 18, pela dureza do seu coração. A Bíblia chama o coração humano de coração de pedra. O homem tem um coração endurecido, que significa que ele é insensível, ele não ouve os apelos divinos, ele não tem sensibilidade para com a maldade do pecado, ele não se arrepende, ele não se importa com o sacrifício de Cristo e pelo amor de Deus por ele. É completamente insensível. O ser humano do mundo, ele pode chorar com uma novela, ele pode chorar com um jogo de futebol, mas ele não chora quando a história da cruz lhe é contada. Ele não se importa. Coração duro. Lembrando aos irmãos, essa era a nossa situação, tá? Era a nossa situação, até que a graça de Deus chegou a nós. Então não fiquemos orgulhosos, né, e soberbos. Nós éramos assim. Mas é isso aí, coração duro. Quando o Senhor Deus falou sobre a conversão e o novo nascimento, lá em Ezequiel 36, ele usou a ilustração, Deus dizendo: tirarei o coração de pedra e porei um coração de carne. Quer dizer, eu vou tirar a insensibilidade do homem, vou torná-lo sensível à minha voz. Então há uma grande ignorância e dureza de coração. E essa dureza chega ao seguinte, verso 19: os quais, havendo perdido todo o sentimento, olha aí, perderam todo o sentimento, a sensibilidade, por causa do coração endurecido. E nós estamos vendo isso aumentar, irmãos. Cada ano que passa, menos sensível o homem se torna. Hoje, coisas que são cometidas, nem se pensava em praticar há tempos atrás. A maldade está imperando.
A insensibilidade tem governado os corações. Você hoje, de vez em quando eu leio comentários na internet a respeito de assuntos religiosos, e as coisas que as pessoas escrevem na internet, eu não sei como elas conseguem ter um coração tão perverso, de falarem sobre Deus de forma tão vergonhosa, de humilharem e zombarem do Salvador que morreu na cruz de uma maneira tão desprezível. Mas a verdade é que o ser humano perdeu o sentimento. Hoje você vê, por exemplo, jovens que já têm 4, 5 filhos, um em cada casa, e não sustenta nenhum deles. Nem sequer um pão, R$1 para dar um pão para um filho, eles não dão. Deram todas as mulheres deles. 5, 6 filhos espalhados, um em cada casa. E as mulheres também, sem honra alguma, sem procurar manter uma vida digna e pura para o casamento, não. Já aos 10, 11 anos começam suas vidas, e quando chegam aos 16, 17 anos, já estão com 4, 5 filhos, sem ter condição, aí vivendo à base das ajudas financeiras dos governos. É horrível, irmãos, é horrível. Perderam a sensibilidade. Aí é o que eu estou aqui adiantando, que ele fala no verso 19, a segunda frase: se entregaram à dissolução. Dissolução significa depravação. Se entregaram. Nunca a sociedade foi tão depravada, nem na época dos romanos e dos gregos e dos bárbaros. Nunca houve uma época tão depravada. O homem se entregou à depravação. E toda vez que o ser humano esquece Deus, a depravação é total. Você se lembra de Romanos 1, quando a Bíblia fala que Deus os entregou a um sentimento perverso. Deus os entregou a toda espécie de imoralidade. Deus permitiu isso e tem permitido, porque Deus diz: já que vocês não me querem, vocês então existirão sem mim. Vou deixá-los fazer o que querem. E é o que acontece. A depravação moral hoje está a um toque de uma tela. Todos têm acesso à depravação, tanto física quanto virtual. Está beirando a bestialidade. Eu costumo dizer que não demora muito, nós vamos passar pelas ruas e ver as pessoas como animais transando no poste, como cavalos, como cachorros. Está faltando pouco para isso. A depravação está à luz para todos verem. E aqui está escrito: eles se entregaram à dissolução, por terem perdido o sentimento, por terem endurecido o coração, por terem ignorância com relação a Deus e serem separados da vida de Deus, eles se entregaram à depravação. E eu quero perguntar para você hoje, você cristão, como você lida com a depravação? Como você lida com a pornografia? Como você lida com um filme romântico / erótico? Como você lida com os filmes que hoje eles xingam todos os palavrões dentro da sua casa? Como você lida com isso? Eles se entregaram à depravação. Nós não podemos, como nós veremos em breve. Diz o versículo 19 que eles se entregaram à depravação, à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. O ser humano, ele é ávido, ele tem um desejo forte de praticar todo tipo de imundície, pecando com vontade. Hoje nós temos aí, eu não preciso nem ficar falando para vocês sabem, todo tipo de indecência, imoralidade, perversão que existe hoje e que as pessoas cometem com toda intensidade.
com todo entusiasmo, com toda a sede. As pessoas hoje, cada vez mais, já era verdade na época bíblica, está cada vez mais sendo cumprido na nossa época. E o Senhor Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E ele estava falando da igreja. Exatamente está acontecendo isso. Na igreja hoje, o pecado está se multiplicando e a igreja está esfriando. Porque à medida que o pecado multiplica, a sua temperatura espiritual desce. À medida que você mergulha na depravação, você vai se tornando como um iceberg, frio. O calor espiritual está associado à santidade e a frieza está associada à depravação. Cometerem toda a impureza. Gente, esse é o sombrio retrato do ser humano. Isso é o que eu fui e você foi. Isso é o que toda a humanidade é. Agora, veja só, a palavra diz: não vivam como os homens desse mundo. Aí a palavra explica como esses homens vivem. Aí Paulo chama a nossa atenção dizendo o seguinte: Cristo não nos ensinou isso. Olha o verso 20. Mas vocês não aprenderam assim de Cristo. Paulo está falando. O Senhor jamais ensinou isso para vocês. E aí vem aquele mais vocês, né? Sempre aquele mais vocês. Paulo escrevendo a Timóteo fala isso diversas vezes. Timóteo, vão ser assim, assim, assim. Tu, porém, mais você. E aqui Paulo está falando: olha, os seres humanos são assim. A vaidade do pensamento, são escurecidos na mente, separados de Deus, ignorantes, com coração duro, perderam o sentimento, ávido por fazer qualquer coisa horrível que for, mas vocês... Existe esse mais na sua vida? Existe esse mais na sua vida? Você olha para o mundo e diz assim: mas... pela graça de Deus, eu fui tornado diferente disso. Isso não me pertence. Ele fala: vocês não aprenderam isso de Cristo. Primeiro, Cristo viveu uma vida perfeita, santa e amorosa. Ninguém nunca viu pecado em Cristo. Ninguém nunca viu nada disso que está sendo falado aqui na vida de Cristo. Ele foi um exemplo perfeito. Uma vez ele falou assim: quem dentre vocês aí me convence de pecado? Isso é, quem pode me acusar de algum pecado? Quem? Pode alguém aí falar alguma coisa? Nenhum dos seus inimigos pôde. Ele era puro e é puro até hoje. Quando esteve aqui nessa terra, ele deu exemplo de vida. Segundo, você nunca vai encontrar no ensino de Cristo qualquer dessas coisas. Nenhum ensino de Cristo dá qualquer margem para a depravação moral. Pelo contrário, ele chegou ao ponto de dizer assim: olha, você não pode nem sequer olhar para o sexo oposto, ou agora mesmo o sexo, né? Tanto faz. Você não pode nem olhar para um ser humano cobiçando ele, olhando com um olhar impuro, porque você estará adulterando contra o seu cônjuge. Então, o padrão de Cristo é altíssimo, mais evoluído ainda do que a interpretação literal da lei divina no Velho Testamento. A lei perfeita da liberdade, conforme diz em Tiago, é a lei de Cristo, que é ainda mais exigente. Graças a Deus nós não somos salvos pela lei, né? Porque não teria como. Somos salvos pela graça. Mas Paulo está falando: olha, Jesus jamais ensinou isso a vocês. Olha como ele fala agora. Ele fala: vocês não aprenderam isso de Cristo. E aí ele coloca aquela velha expressão, verso 21, se é que
né? É interessante ver como os comentaristas sempre gostam de dizer que esse "se é" aqui não está levantando dúvida nenhuma. Eles falam isso quando Satanás diz: se tu és o Filho de Deus. Não, ele não estava levantando dúvidas, não. Romanos 8, conforme a gente vai ver, Paulo fala: se é que Cristo habita em você, se é que o Espírito está em vocês. Eles falam assim: não, Paulo não está colocando nada em dúvida. Como não está? Paulo está dizendo: se é que vocês têm ouvido e foram ensinados, como está a verdade em Jesus. Paulo está falando: Jesus nunca ensinou isso a vocês, se é que vocês realmente ouviram, se é que realmente foram ensinados por ele, se é que estão realmente na verdade em Jesus. O que Paulo está dizendo? Se nós vivemos na mesma depravação dessas pessoas, então nós não aprendemos nada com Cristo. Cristo realmente não se revelou a nós. Nós não aprendemos a verdade que está em Jesus. Então, estar em Cristo é ser diferente. Se não há diferença entre nós e o ímpio, então nós não estamos em Cristo. Ele fala assim: se é que vocês têm ouvido e foram ensinados nele. Olha que coisa interessante. Olha como é importante isso. Verso 21, se é que vocês têm ouvido ele e foram ensinados nele. Você já esteve com Jesus alguma vez? Fisicamente? Já teve algum encontro físico com Cristo? Você ouviu a voz dele sair da sua garganta diretamente a você? Não, né? Nem os Efésios. Mas Paulo fala: mas vocês ouviram ele. Como é que se ouve Cristo, gente? Agora, por exemplo, vocês estão ouvindo Cristo. Quando a palavra de Deus é pregada, Cristo está falando. A palavra de Deus é pregada corretamente, Cristo está falando. Então, nós ouvimos Cristo por meio da pregação, por meio do estudo e da meditação e da leitura diária, pessoal das Escrituras. Você tem lido a Bíblia? Ah, não, então você não tem ouvido Cristo. Cristo fala na Bíblia. Tem pessoas que falam assim, pessoas cristãs falam: Senhor, fala comigo, fecha os olhos e fica esperando. Fala comigo, Senhor, fala comigo. Abre o livro e lê. Porque esse negócio de fala comigo, pode vir um pensamento satânico na tua mente, você achar que foi Jesus que falou. Pode vir um pensamento seu, você achar que Jesus falou. Mas na palavra não tem erro, se você interpretá-la direito. Jesus não ensinou nada disso. O que Jesus ensinou? Vivam como cristãos. E aí Paulo fala do verso 22 ao 24. Vivam como cristãos. Como ele disse, não andem mais como gentios. Como é que a gente vai andar então? Andem como cristãos. Primeiro, se livrem do velho homem. Olha o verso 22. Que quanto ao trato passado, quantas coisas, né, o modo de viver do passado, se despojem do velho homem. Ele usa a ilustração de uma roupa, né? Pega aquela roupa velha, aquela roupa rasgada, que era o velho homem, tira ela, se livre dela, largue essa velha roupa, essa velha vida, dispa-se dela, ele diz. Depois ele fala no verso 23, olha o verso 23, e se renovem no espírito da sua mente, do seu sentido, isso é, renove a sua mente. Como? Paulo não fala isso em Romanos 2? Ele diz, rogo-lhes, pois, Romanos 12, rogo-lhes, pois, pela compaixão de Deus, que apresentem seu corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Aí ele diz, e não se conformem a esse mundo, mas renovem-se. Renovem-se. Para que vocês possam realmente cumprir a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Renovem a sua mente. Como renovamos a nossa mente? Pela palavra. Pelo conhecimento, meditação, leitura da Escritura, a mente vai sendo renovada. Então ele está dizendo, para vocês
deixarem a velha roupa do velho homem, se desfizerem dela, vocês precisam renovar a mente. Porque se vocês ainda estiverem pensando que esse mundo depravado é um mundo maravilhoso, não vão se despir. Quando a mente de vocês renovar, para vocês entenderem que essas coisas que o mundo pratica são abomináveis, aí vai ficar mais fácil, não é? Despir desse velho homem. Irmãos, os cristãos de hoje não têm senso mais, somente na mídia social. As pessoas postam as maiores bestialidades, as coisas mais abomináveis aos olhos de Deus, e o cristão bota o joinha, bota o coraçãozinho, joga fora a velha roupa do velho homem, renova a sua mente. Aí o Senhor continua falando que a gente deve se apegar ao novo homem. Olha o verso 24. E se revistam do novo homem. Veja, enquanto o velho homem, no verso 22, no final, diz que ele se corrompe pelas cobiças do engano, quer dizer, se corrompe pelas cobiças enganosas que enganam as pessoas, o verso 24 fala que o novo homem é criado em verdadeira justiça e santidade. Então ele fala no verso 24, se revistam do novo homem. Quer dizer, vistam-se do novo homem que há em vocês. Pegue aquela roupa nova, a roupa espiritual, o novo homem, e andem com ele, vistam-se com ele. Aliás, é uma coisa curiosa, né? Por exemplo, as mulheres cristãs, graças a Deus, as mulheres nessa igreja procuram se vestir com sabedoria, se vestem de uma forma decente, porque existem muitas igrejas que até dentro da igreja as mulheres se vestem indecentemente. Isso já está virando normal. Mulheres vestidas de forma indecente dentro da igreja. Na nossa igreja, graças a Deus, as irmãs procuram respeitar, vamos dizer assim, o ambiente cristão, o ambiente da igreja. Agora, adianta isso se quando saem para a rua tornam a se despir? Vestem seus decotes, botam seus shortinhos curtos, botam suas roupas transparentes, botam sua barriguinha de fora. Adianta alguma coisa isso? Vestir-se aqui de uma maneira decente e vestir-se lá fora com indecência? Mulher, vista a roupa nova de Cristo, a roupa nova da sua natureza nova. Irmãos, eu estou impressionado, eu estava falando sobre isso. Quando você vê um filme, uma reportagem, alguma coisa, que você vê mulheres da Europa, mulheres só o Oriente, né, que é diferente. Vamos falar do Ocidente. Mulheres da Europa, mulheres dos Estados Unidos, mulher do Brasil, mulher não sei onde, mulher não sei onde. Todas com as pernas de fora. Parece que não existe mais nas lojas roupas compridas para se vender, a não ser que seja vestido. É impressionante. E as mulheres aderiram a isso em massa. 99% das mulheres ocidentais hoje vestem shorts curtos, até mulheres cristãs. É triste, irmão. É triste, irmã, porque as coxas da mulher não foram feitas para mostrar para ninguém. Aliás, deixa eu te falar uma coisa surpreendente. Nada do pescoço até o pé do homem e da mulher era para aparecer. Já viu como é que eram as roupas no tempo bíblico? E a pessoa hoje em dia zomba, né? Olha lá, olha aquela irmã lá, está vestida igual Moisés. Pois era a roupa decente que Deus queria para todas as pessoas. O corpo nunca foi para ser mostrado para ninguém. Deus nunca fez corpo para mostrar. É nudez. Todos os seres humanos, se seguissem a vontade de Deus, teriam uma roupa daqui
até os pés, tanto homens quanto mulheres. A gente ri, né, dos iraquianos, dos afegãos, todo aquele pessoal do Oriente, eles se vestem certo. Eles se vestem certo. E os ocidentais se vestem errado. Não estou falando que você agora é obrigado a botar um vestido daqui até o pé, mas pelo menos as pernas e essa área e também a barriga, não é para ser mostrado. Não é. Não é. Isso não é vestir o novo homem. Isso não é andar em santidade. Isso não é ser criado em verdadeira justiça e santidade. Você sabe que a Bíblia nem chega a falar, quando Pedro e Paulo falam sobre as vestes da mulher, falam dos vestidos caros, falam das joias excessivas, falam da exuberância que as mulheres se vestiam, e eles falam assim: vistam-se mais de maneira modesta. De maneira modesta. Para que querer parecer tão luxuosa, tão linda e maravilhosa? Vistam-se com mais moderação. Agora, o que vocês imaginariam que Pedro, Paulo e João escreveriam nessa época? Minhas irmãs queridas, não andem nuas pela rua. Essas partes do corpo que vocês estão mostrando, minhas irmãs queridas, não são para ser mostradas. Não são para ser exibidas. Mas o que acontece? Nós seguimos o padrão dos outros gentios. E a coisa ficou tão feia que a igreja não tem mais um padrão. Não há mais uma moralidade na própria igreja. De modo que hoje, antigamente, quando passava um crente na rua, uma crente, lá é uma serva de Deus. Hoje, pode passar. Você não distingue quem é servo de Deus mais pela roupa. Não distingue, está tudo igual. E o apóstolo diz: irmãos, não vivam mais como gentios, vivam como cristãos. Cristo não ensinou isso a vocês. Cristo não ensinou a Aliás, a vergonha está tanta que o homem hoje se veste e a mulher se despe. É uma vergonha tão grande que hoje um pai, um marido, não consegue nada com a sua mulher. Você acha que algum homem gosta de sair com a sua mulher nua? Algum homem gosta disso? Nenhum homem gosta disso, mas eles não têm nem mais como falar nada. Eles não têm mais controle algum sobre sua esposa. Então você sai por aí, você vai num shopping, você vê o homem vestido dos pés à cabeça e vê a mulher ao seu lado, seminua. É uma vergonha. Isso são os outros gentios. Mas nós não fomos criados dessa forma. Cristo não ensinou a gente assim. Nós temos uma nova natureza. Paulo fala assim, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Paulo fala, apresente-se a Deus como vivos dentre os mortos, e seus membros a Deus como instrumento de justiça. Gente, se perdeu toda a vergonha. Eu não consigo entender como uma irmã, uma mulher cristã, e eu não estou falando especificamente aqui de ninguém, tá, irmãos? Eu estou falando geral, porque está geral. Todas as mulheres estão se vestindo assim. E eu não consigo entender como uma irmã não se sente envergonhada de sair dessa forma. Era a mesma coisa que eu, como pastor, tirasse tudo e saísse na rua sem camisa, como alguns homens gostam de andar. Imagina o pastor na rua andando sem camisa. É a mesma coisa que uma irmã andando de shortinho, andando de blusinha. É a mesma coisa. Mas não há mais pudor, não há mais vergonha, porque o padrão está tão esculachado, vamos dizer assim, as outras gentias estão andando nuas na rua, aí você, irmã, pensa, não, pelo menos eu estou cobrindo essa parte, estou cobrindo essa, né? Estou bem. Não está bem. Não está bem. Você se compara a uma mulher gentia, mas você deveria comparar-se aos padrões divinos. Toda mulher deveria ser assim. Mas tudo está de cabeça para o alto, irmãos. E nós devemos procurar saber
que se somos cristãos, temos que ter uma vida diferente. Na maneira de falar, na maneira de olhar, na maneira de vestir, em tudo. Não adianta. Eu dou graças a Deus, pelo menos, que as irmãs respeitam a igreja e vêm de maneira vestida corretamente. Mas não adianta se a gente sai daqui e troca de roupa e põe uma roupa indecente para sair na rua. Não adianta. Ah, não tenho o que vender nas lojas, não tem mais nada comprido. Procure o que você acha. Vá numa loja, que existem lojas que parece que são direcionadas para cristão, vai lá, manda fazer, costura, compra uma bermuda, compra um short comprido, anda de vestido, faça qualquer coisa, mas cubra-se. Porque você não está passando aquela mensagem de mulher de Deus. Infelizmente. Esse é só um exemplo, eu poderia dizer sobre várias outras coisas. Hoje em dia, por exemplo, cada vez mais está se aproximando o dia, preste atenção nisso, que se você viver um pouco, você vai ver isso. Está se aproximando o dia que os crentes vão conversar xingando. Já está perto. Eu já tenho pescado palavrões no vocabulário dos irmãos. Eu não vou falar exemplo aqui, mas pare para pensar. As palavras estão sendo faladas, quando chega na última sílaba, a pessoa amortece a última sílaba para passar um pouco discreto. Mas se você perceber, você vai ver que aquela última sílaba é de um palavrão. E esse negócio dos filmes agora está dublando palavrões, o ser humano é imitador. Aquela pessoa que passa dia e noite vendo filme, vai começar a xingar. Isso vai acontecer dentro do nosso meio. Mas Jesus não nos ensinou nada disso. Cristo sempre foi santo, puro, amoroso, se vestia dos pescoço aos pés, como todas as mulheres se vestiam na época bíblica, nunca deu uma margem sequer para qualquer pensamento impuro. Jesus foi santo e é santo, e assim deve ser todo homem e mulher de Deus. Pense sobre isso. Tira a roupa velha, veste a roupa nova. Vista-se, renove sua mente, vista-se como um servo de Deus, como um homem ou uma mulher de Deus. Pai, abençoa-nos, ó Deus, para que possamos entender a Tua vontade. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa tocar no nosso coração, para que nós vejamos o que estamos errando e procuremos acertar nossas vidas diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a livrar do velho homem e se apegar ao novo homem, criado em justiça e santidade. Ajuda-nos, Senhor, a ser justos e santos. Purifica, Senhor, a Tua igreja, purifica o Teu povo, torna, Senhor, a fazer diferença entre quem te serve e quem não te serve. Que os teus filhos e filhas sejam conhecidos não só pela vinda à igreja, mas sejam conhecidos pela forma de falar, pela forma de se vestir, pela forma de tratar as pessoas. Ó Deus, nos perdoa, Senhor, nos perdoa por tantos erros que temos cometido, por influência da cultura desse mundo vil, mas que não andemos realmente como andam os outros gentios. Com a Tua graça e com a Tua ajuda, Senhor, que possamos obedecer à Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.